Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas José e sou graduando do último período do curso de Letras Português e Inglês pela Universidade Potiguar. Para esta sequência de vídeos, eu e meus colegas de curso, Fábio Roberto, Nicolas Melo e Yasmin Saraiva, preparamos como produto final de nosso estágio obrigatório um mini curso sobre a poesia do Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da literatura de língua portuguesa. A ideia é que ao final dessas aulas vocês estejam mais aptos para a leitura do texto poético, que vocês também possam reconhecer as linhas gerais da obra em verso do Drummond, assim como o seu contexto de produção, e também que vocês se sintam mais confortáveis diante de questões objetivas de literatura nos moldes do Enem ou mesmo de outros vestibulares brasileiros. Para alcançarmos em conjunto esses objetivos, nossas 4 primeiras aulas serão voltadas para a articulação entre o contexto de produção de algumas obras fundamentais do Drummond e a leitura de poemas significativos de cada uma dessas obras. Nas 2 últimas aulas, nós resolveremos uma lista de exercícios sobre os temas trabalhados nos moldes do Enem, tudo bem? Neste primeiro vídeo, a proposta é que entremos em contato um pouco com alguns dados biográficos do autor e também com seu posicionamento dentro da história da literatura brasileira. Será mesmo que nós podemos encaixá-lo precisamente em uma escola literária de nossa tradição? É o que veremos nesta aula. Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidade de Itabira do Mato Dentro, em outubro de 1902. Filho de pais ricos, fazendeiros tradicionais da região, ele estudou em colégios internos durante a infância e chegou a ser expulso de uma das instituições por insubordinação a um professor de português. Olha a ironia da vida, né? Na juventude, o escritor se formou farmacêutico pela Universidade Federal lá de Minas Gerais por vontade do pai. Entretanto, quando foi para Belo Horizonte, longe do interior, saiu um pouco da cosmovisão familiar conservadora e conheceu pessoas de ideias distintas das suas. Com esses novos colegas, editou A Revista, um periódico voltado à poesia modernista que começou a ser publicado em 1925. Ao sair da universidade, no mesmo ano, não começou a atuar na profissão e acabou dando aulas de português e geografia lá em Itabira e também trabalhando como tradutor. Em 1928, um de seus poemas mais conhecidos, No Meio do Caminho, foi publicado na Revista de Antropofagia, um importante periódico alinhado às ideias da primeira fase modernista de nossa literatura. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Drummond teceu bons laços com os modernistas paulistas de primeira onda. Após o encontro em 1924, ele manteve uma extensa correspondência com Mário de Andrade, autor de obras fundamentais do nosso modernismo, como Paulicéia Desvairada e Macunaíma. Nessas cartas, Mário avaliava poemas de Drummond, orientava as possíveis leituras e ainda pedia que o mineiro olhasse com mais cuidado para o Brasil. Em 1930, Drummond lança o seu primeiro livro, Alguma Poesia, e inicia uma trajetória de publicação que só se encerraria em 1986, um ano antes de sua morte. Todavia, não foi apenas como escritor que ele levou a vida. O autor também seguiu uma carreira no funcionalismo público. Em 1934, ele foi nomeado chefe do gabinete do Ministério da Educação e Saúde Pública. Nesse momento, Drummond se viu aliado de um governo que rejeitaria crescentemente nos anos 30 e 40, o de Getúlio Vargas. A gente vai ver que a poesia do Drummond vai se portar de maneira combativa à tortura, à repressão e ao clima ditatorial que assolava não só o Brasil, mas o mundo inteiro naquele período. Isso pode parecer um pouco ambíguo para vocês, já que o autor, ao passo que discordava das políticas repressivas do governo, fazia parte do quadro funcional dele. O próprio Drummond se incomodou com isso e, em 1945, se demitiu do cargo no governo Vargas por desejar se opor de forma mais direta à ditadura. Não abandonou, entretanto, a carreira pública, tendo ido trabalhar lá no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e de lá ele só saiu em 1962, quando se aposentou. Foi nesse mesmo ano que o Drummond, aos 60 anos de idade, lançou a Antologia Poética, uma obra em que ele recolhia os poemas mais emblemáticos de sua trajetória até então.
Ao empreender essa tarefa de organização, de observar a sua própria obra, o Drummond não ordenou de maneira cronológica, mas sim de acordo com categorias que ele cunhou a partir de características, preocupações e tendências que percebia no seu percurso poético. Para termos uma ideia, a antologia se divide em 9 seções: o indivíduo, a terra natal, a família, os amigos, a política, o amor, a poesia, o lúdico e a reflexão sobre a existência. Não é pouca coisa. Quantos poetas poderiam ostentar tamanha multiplicidade, tamanha diversidade de direções? E não pense que é só quantidade. O poeta se afirmou e se notabilizou em cada um desses territórios. E isso não é tudo, porque mesmo sendo essencialmente o poeta, o Drummond também cultivou outras formas de escrita, como a novela, o conto, o diário e a crônica. Assim, diante de uma obra tão prismática, que se alastrou por tantos anos do século XX, é muito complicado colocar o Drummond em um momento histórico específico de nossa história. Talvez, na sua escola, você tenha estudado o autor dentro das aulas de segunda fase modernista, de 30 a 45, um período do modernismo em que os autores se voltaram, em regra, a uma arte engajada de denúncia social. Vamos pensar um pouco sobre esse momento? No final da década de 20, a República Velha e a sua política do café com leite já davam sinais de crise, acentuada em 1929 com a queda da Bolsa de Nova York. Esse evento afetou profundamente a produção do café no Brasil, uma vez que os produtos internacionais do produto caíram bruscamente. O descontentamento com o modo como se lidou com esse problema no país abriu margem para uma crise política nacional, que findou no golpe que colocou Getúlio Vargas no poder em 1930. Apoiado inclusive por Carlos Drummond de Andrade. Você deve saber que o governo de Vargas foi marcadamente inquisitorial, com tendências à centralização do poder executivo e legislativo em suas mãos. O caráter ditatorial foi instaurado de vez em 1937, ano em que se iniciou o Estado Novo. Havia um controle cultural muito forte pelos aparelhos estatais e uma radicalização política profunda, capitalismo, comunismo, direita, esquerda e assim vai. Pelo resto do mundo, essas tensões já vinham se acentuando desde a década anterior, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Os movimentos e ideais autoritários ganharam muita força na Europa, porque pareciam responder a demandas que não conseguiram ser supridas pela democracia liberal capitalista. E é nesse momento que líderes como Hitler, Mussolini, Franco e Stalin ascendem ao poder, aprofundando tensões que desencadeariam em 1939 na Segunda Guerra Mundial. Como bem disse o Drummond em A Rosa do Povo, este é tempo de partido, tempo de homens partidos. É tempo de divisas, tempo de gente cortada, tempo de muletas, tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio, palavra indireta, aviso na esquina. As circunstâncias desse tempo engendraram uma arte mais atenta aos eventos históricos que se sucediam. Se nos anos 20 a gente viu os escritores modernistas tentando realizar uma revolução na arte a partir da modificação dos meios expressivos, agora nos anos 30 os autores iriam se valer da liberdade já alcançada anteriormente para colocar a arte em meio à revolução social, como forma de talvez fomentá-la. É importante lembrar que os autores não acreditavam necessariamente que a arte tinha o poder de mudar a realidade, até porque esta é uma afirmação muito categórica de ser feita. Mas eles sabiam que havia um poder de conscientização subjacente à literatura, e que talvez a semente da mudança pudesse ser plantada a partir desse poder. Muitos teóricos questionam se há verdadeiramente uma continuidade entre o modernismo de primeira fase, impulsionado pela Semana de Arte Moderna de 22, e a literatura produzida a partir de 30. Autores desta nova época, como Graciliano Ramos, por exemplo, não tinham um afeto muito grande pelo projeto estético encabeçado por Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Você se lembra de quais eram as linhas gerais desse projeto? A primeira fase do nosso modernismo, muito alinhada às vanguardas europeias, tinha um espírito renovador e anárquico, com um grande desejo de romper com as convenções estéticas do século XIX, que ainda persistiam no Brasil no início do século XX. Os autores abandonaram de vez formas clássicas como o soneto, o verso decassílabo e até mesmo o romance realista. Isso com o intuito de colocar em destaque o verso branco, o verso livre, a mistura de gêneros, enfim, colocar em destaque a liberdade formal do artista. Como bem disse o Manuel Bandeira, no poema Poética, tão representativo dessa fase, não quero saber do lirismo que não é libertação.
Tematicamente, o modernismo de primeira onda se voltou à expressão da brasilidade em sua multiplicidade, embora não se resumisse a isso. Nos anos 30, os autores abandonaram um pouco esse ímpeto de ruptura. A liberdade formal e temática já havia sido conquistada com aqueles autores de 20, e bastava apenas consolidá-la nos trabalhos. Dessa forma, os escritores poderiam tanto se ater a formas modernas, como o verso livre, e também a formas clássicas. Por exemplo, é desta segunda fase que estudamos o Vinícius de Moraes, um dos nossos maiores sonetistas. Tematicamente, o momento é ainda muito mais multifacetado que o anterior, mas ainda podemos constatar um certo interesse pela realidade brasileira, que agora em 30 se plasmará de uma maneira mais combativa de denúncia social. Nesse sentido, por mais que a gente tenha um espírito realmente distinto entre esses dois períodos, essas duas fases do modernismo, ainda podemos perceber algumas linhas que a perpassam, que são justamente a liberdade no uso dos meios expressivos e esse olhar atento para o Brasil. Podemos ver isso, por exemplo, no romance regionalista, que foi um dos carros-chefes dos anos 30. Os autores, ainda que lançassem mão do código realista e naturalista de se pensar a ficção, de contar uma história, eles também incorporavam novidades da primeira fase modernista, como a linguagem mais coloquial, que aparecia nos textos deste romance. Na poesia, nós vamos ter autores muito diversos, mas que em algum momento de sua obra tocam em questões sociais. O Vinícius de Moraes, por exemplo, por mais que seja reconhecido pela lírica amorosa dele, tem alguns trabalhos de via social, como Rosa de Hiroshima, em que ele reflete sobre os efeitos da guerra. A Cecília Meirelles também, que soube tematizar tão profundamente o íntimo do ser humano, a nossa existência, especialmente a feminina, ela escreveu um livro grandioso em verso de cunho social que é o Romanceiro da Inconfidência. Nesse livro ela retorna à Inconfidência Mineira e aos seus ideais de liberdade. A pergunta é, e o Drummond? Usualmente, como ele publicou seu primeiro livro, Alguma Poesia, em 1930, os historiadores de nossa literatura e os livros didáticos tendem a colocá-lo nessa segunda fase do modernismo, que vai de 30 a 45. Mas temos que ter cuidado, porque esse tipo de didatização simplista pode prejudicar um pouco o nosso entendimento da obra do Drummond. O primeiro livro do Drummond, esse aqui, de 30, ou Alguma Poesia, tem uma vibe muito mais alinhada à primeira fase modernista do que a segunda. Ele é muito irônico, humorado, valoriza cenas do cotidiano e até mesmo quando toca em questões mais sociais, elas vêm atravessadas pelo riso, pelo deboche. Então vejam, por exemplo, o poema Anedota Búlgara. Ele diz o seguinte: era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Então vejam que nesse poema ele toca na questão dos imperadores que perseguem seres humanos só que de uma forma muito irônica. Como o czar poderia se espantar com a caça de animais, mas não sentir nenhum receio em caçar homens? Então, o processo de objetificação do homem, de retirada do valor da vida humana por ditadores, ele é colocado no poema de maneira muito perspicaz e engraçada até. O Drummond verdadeiramente social, com um tom mais sério, mais melancólico, vai surgir apenas em 1940, com O Sentimento do Mundo, e se consolidar Rosa do Povo, de 1945. Quando a gente estuda Drummond na escola, normalmente é este período mais social a que nós nos apegamos. Mas é muito complicado resumir o autor apenas a este momento, pois, como a gente já viu, ele publicou até 1986. Isso significa que há um período de mais ou menos 40 anos que tende a ser desconsiderado por esse estudo centralizado no Drummond social. Por isso que neste minicurso nós pretendemos mostrar a você de maneira mais profunda a obra do Drummond, passando por poemas de 4 livros. Alguma Poesia, de 1930, Sentimento do Mundo, de 1940, A Rosa do Povo, de 45 e Claro Enigma, de 1951. Obviamente, este nosso percurso não esgotará a obra do autor, mas a ideia é que a gente tenha um contato mais significativo com poemas dele e que a gente possa sentir verdadeiramente a sua força estética em diferentes momentos de sua carreira. Vamos juntos nessa trajetória? Antes de partir para a próxima aula, responder as seguintes perguntas de fixação sobre os tópicos explorados até aqui. Por que é difícil encaixar a obra do Drummond na segunda fase modernista ou em qualquer outro momento literário? Quais são os pontos em comum entre a primeira fase modernista e a segunda? E o que acontecia no Brasil e no mundo à época dos primeiros lançamentos de Drummond? Nos vemos na próxima aula. Até lá! Necrológio dos desiludidos do amor. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Ah, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados.
Escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus, enjoada. Eu vou, tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente paixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro, não servirão de lastro financeiro e, cobertos de terra, perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão um samba bravo, violento, sobre a tumba deles.